Olha só, sabemos quanto é importante a agricultura familiar para a produção de alimentos no país. E só em São Paulo é praticada em 65% das propriedades rurais. E dessa importância surgiu aí um livro que reúne então os trabalhos de pesquisadores das principais universidades e de outras instituições paulistas. Então eu converso agora com Regina Camargo, que é professora assistente da Unesp, campus de Jaboticabal. Boa tarde, bem-vinda, obrigada por atender a gente neste feriado. Obrigada, Simone. Boa tarde também. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Agora, Regina, você foi uma das organizadoras aí do livro, não é mesmo? Temos, então, um livro que trata da importância da agricultura familiar e também mostra a importância da pesquisa acadêmica, não é? Sim, verdade. Esse livro ele tentou cumprir 4 objetivos, na verdade, Simone. O primeiro deles, evidenciar, né, a importância, primeiro, a presença dessa agricultura familiar em São Paulo, que ela ainda é muito presente, ela representa 66% de todos os estabelecimentos agropecuários, segundo o Censo Agropecuário de 2017. Então, a maioria dos estabelecimentos ainda no estado de São Paulo são de agricultura familiar, elas têm uma grande importância econômica e produtiva, por exemplo, mais de 50% do leite produzido no estado vem justamente dessa agricultura familiar, né? 30% da carne também, 23% do café e assim por diante. É uma presença e uma importância muito significativa. O segundo objetivo do nosso livro foi avaliar os programas de políticas públicas que existem, estão em andamento aqui no estado de São Paulo, tanto os programas federais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, como programas estaduais, como o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, o PEPAS, né? E um outro objetivo foi, como você disse, dar visibilidade para os inúmeros grupos de pesquisa que temos aqui no estado, em diferentes universidades, pesquisando essa categoria de agricultores que é tão importante por diversos motivos, não além dos que eu já citei, né? São pesquisadores de longa data que vêm de uma tradição que tem início lá na década de 50 com o livro é, sobre sitiantes, da Nice Muller, depois com Antônio Cândido, com a Maria Isaura Queiroz, que tentaram justamente mostrar, visibilizar mais essa camada de agricultores que ficavam aí no meio das grandes propriedades, mas que tinham uma importância fundamental desde o início da colonização brasileira até os dias de hoje. Né? E como eu disse também, assim, nessa análise das políticas públicas, mostrar o seu impacto e a necessidade da sua continuidade, do seu aprimoramento em qualquer governo que a gente tenha no futuro. Não é possível deixar de lado a agricultura familiar, nem os programas de políticas públicas para a agricultura familiar, assistência técnica, extensão rural, tudo isso é fundamental para garantir que a gente continue tendo alimentos de qualidade, frescos, nas escolas, no comércio, por todo lado. A agricultura familiar é um grande veículo para garantir segurança alimentar, com certeza. É verdade, Regina. Você falou aí em relação às políticas públicas, né? A extensão rural é muito importante, como você falou, para garantir aí não só a comida aí na mesa dos brasileiros, mas também atender as escolas, não é mesmo? Sim. Sim, quando a gente pensa, por exemplo, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, e é um dos programas que a gente pesquisa bastante aqui na universidade, a gente vê a importância de juntar a produção local, feita por produtores locais, produtores familiares, com a demanda por alimentação nas escolas. Não faz sentido nenhum a prefeitura sair e buscar alimentos que já viajaram por vários quilômetros num SEASA, numa cidade distante, sendo que no seu próprio município tem produtores familiares totalmente capazes de produzir um alimento de muito melhor qualidade, que vai chegar muito mais fresco e muito mais alinhado com os hábitos alimentares do local para as escolas, além de movimentar, claro, a economia local, que é fundamental também. Regina, continuando ainda falando em políticas públicas, você falou, independentemente de um governo aí, elas devem continuar, mas qual seria o gargalo aí em relação ao estado de São Paulo?
Em estado de São Paulo, a gente tem alguns gargalos, né. Por exemplo, nós temos um programa fantástico aqui, que foi criado em 2011, 13 2011, se eu não me engano, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, que, por lei, determina que todas as entidades públicas do estado de São Paulo deveriam gastar pelo menos 30% da verba que recebe para alimentação comprando da agricultura familiar. Quando a gente vai avaliar a efetividade do PEPAES, a gente vê, por exemplo, que só a Secretaria da Administração Penitenciária lança chamadas públicas e compra da agricultura familiar por esse programa. Nem mesmo as nossas universidades, eu devo dizer, estão cumprindo com a lei, né? Isso só para mencionar um. A gente tem um programa de aquisição de alimentos que foi super importante para levantar a agricultura familiar nos assentamentos, nas áreas quilombolas, e não só nelas, mas fora delas também, e que hoje está completamente desmobilizado, com pouquíssimos recursos. O ano passado a gente teve um pouco disso através de um programa que foi coordenado pela CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, chamado Cesta Verde. Foi um recurso que veio direto do governo federal, mas muito pouco beneficiou muito poucos agricultores e agricultores individuais, quando, na verdade, o mais correto seria que esses programas fossem operacionalizados através de cooperativas e associações, também para reforçar essas organizações, para fortalecer essas organizações, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um que funciona relativamente bem, embora algumas prefeituras ainda sejam relutantes e não tenham entendido bem a diferença entre chamada pública e licitação, mas é um dos que funciona melhor. Uma questão fundamental para o Estado de São Paulo é a assistência técnica. Assim, eu faço muita pesquisa com associações, cooperativas, com produtores familiares, e uma reclamação constante é a falta de assistência técnica. Pelo censo agropecuário, por exemplo, mais de 50% dos produtores não familiares responderam que tinham acesso à assistência técnica, mas no caso dos agricultores familiares passava só um pouquinho dos 30% que responderam positivamente a essa questão. Então, assistência técnica, e a gente vê que atualmente, infelizmente, a CAT, que é o órgão público de assistência técnica no estado de São Paulo, desde a década de 60 até hoje, foi direcionada principalmente para analisar e resolver os problemas do cadastro ambiental rural, do CAR, que não era a função original dela, que era a função da Secretaria do Meio Ambiente. Essa função foi passada para a CAT, isso a gente conversa muito com os técnicos da CAT, é uma reclamação constante, ocupando o tempo todo desses técnicos e ficam daí incapacitados de dar assistência para o produtor. Sem contar que eles não podem ser fiscal e, ao mesmo tempo, consultores, eles não podem prestar assistência técnica e, ao mesmo tempo, fiscalizar, né? A fiscalização tem que vir do meio ambiente, de outros órgãos, não pode ser da extensão rural. A extensão rural tem que cumprir o papel de extensão rural, de fornecer capacitação, apoio técnico, estar lá junto com o produtor, ajudando a produzir, ajudando a resolver os problemas relativos à produção. E não só a produção convencional, mas, diga-se de passagem, também é importantíssimo, a produção agroecológica, que é um outro grande déficit, né? A gente tem um déficit aí de profissionais capacitados para dar assistência para os produtores. Nós temos uma boa legislação nesse sentido, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas faltam os técnicos para dar a assistência necessária aos produtores. A assistência técnica aí é um item importante, como você bem trouxe aí, fica difícil aí associar, né, o técnico quando ele está num trabalho burocrático, ao invés dele estar no campo, né, ajudando, não é mesmo? Agora, Regina, a produção nas propriedades compreende em quantos hectares? O que vocês colocaram aí no livro? Desculpe, eu não entendi. Quantos hectares o quê? A produção nas propriedades aí de São Paulo compreende em quantos hectares? Quantos hectares têm as Isso, propriedades? A isso. grande maioria tem menos de 50, mais de 50% tem menos de 50 hectares. A maioria fica aí entre 20, isso são dados do censo agropecuário, né? A maioria fica entre 20, menos de 20, né? Tem uma porcentagem muito grande de pequenas propriedades. É,
acho que 70% delas possuem área menor do que, acho que menor ou igual a 20 hectares, isso mesmo, acho que 70% fica com menos de 20 hectares dentro da agricultura familiar. Se a gente pega até os dados gerais feito pelo levantamento das unidades produtivas do estado de São Paulo, LUPA, que é diferente do censo agropecuário, a grande maioria dos estabelecimentos, de geral, das unidades produtivas, né, que é a unidade de medida do LUPA, com menos de 50 hectares, a grande maioria. Então, São Paulo ainda é um estado em que predomina a propriedade, não a grande propriedade, mas a propriedade menor. Sem contar, assim, desculpe, Simone, só para fazer um adendo aqui, a gente não pode confundir também agricultura familiar só com pequena propriedade. Claro que a maior parte das propriedades familiares são de pequeno porte, até porque, pela lei, elas não podem ultrapassar 4 módulos fiscais, mas isso vai variar muito de município para município. Nós temos municípios no estado de São Paulo em que o módulo fiscal, por exemplo, é 40 hectares. Então, uma propriedade familiar pode ter até 160 hectares. Mas, então, a questão do tamanho é um limitante, mas também é fundamental que a maioria da mão de obra seja da família, por isso que ela se chama agricultura familiar, que tem pequenas propriedades que exploram culturas como, por exemplo, floricultura, e que empregam muita mão de obra que não é familiar e, portanto, não podem ser consideradas propriedades familiares. Para ser familiar, não pode ultrapassar os 4 módulos, a maior parte da mão de obra tem que ser familiar, a maior parte da renda tem que vir da atividade agrícola e o gerenciamento da propriedade também tem que ser feito pela família. Sem contar, assim, né, a questão do tamanho é importante, mas o mais importante, no nosso ver, é o que está lá dentro, né? A família trabalhando e uma grande diversidade de culturas, que a maioria das propriedades familiares são extremamente diversas, principalmente porque o autoconsumo é uma coisa muito importante para o agricultor familiar, justamente porque a família está lá e a família precisa se alimentar, né? Então, assim, voltando aos programas de políticas públicas, eles foram tão eficazes porque eles incentivaram ainda uma diversificação ainda maior da produção, que já era bastante diversificada, né? Porque houve uma abertura de mercado. Nossa, assim, é impressionante. Se o agricultor tiver certeza que ele tem um mercado que vai comprar a sua produção, ele vai plantar. E ele vai aumentar a sua área de plantio, ele vai diversificar a sua plantação, ele vai investir na sua plantação. Isso a gente viu acontecendo assim de novo, de novo e de novo, e é só ter uma política pública que incentive, que dê segurança da compra do produto por um preço justo para o agricultor, e com certeza a produção aparece. E essa diversidade toda aí que você citou, ela também acontece por conta das adversidades climáticas, né? É melhor plantar, diversificar ali, Sim, porque, assim, são uma né? série de razões que são extremamente positivas, né? A questão econômica, se uma cultura não vai muito bem, você tem uma outra para compensar, então tem a questão econômica. Com essas mudanças climáticas, com essas incertezas do clima, isso se torna cada vez mais imperativo, você ter um leque de possibilidades, né? Poder correr para diferentes locais, diferentes fontes de renda, de produção agrícola, no caso de adversidades climáticas. Por isso que muitas vezes a produção animal está também associada ao cultivo, né, às culturas agrícolas, porque, né, também complementam a renda, complementam a alimentação da família. Então, você tem uma série de coisas. Inclusive, né, no quesito produção animal, as políticas públicas poderiam investir muito mais. É um dos gargalos, uma das dificuldades, é o produtor familiar conseguir colocar essa produção animal dentro do escopo das compras das políticas públicas, até por questões de inspeção sanitária, ter onde abater os animais, ter uma inspeção sanitária eficaz, coisa que não acontece na maior parte dos municípios, né? Não tem um serviço de inspeção que possa ir lá fazer uma inspeção na propriedade e certificar o produtor para que ele possa comercializar o leite dele, por exemplo, o mel dele, o frango, né? Enfim, os produtos de origem animal. Certo. Agora, Regina, para a gente terminar aqui a nossa conversa, os interessados aí em adquirir o livro, é possível? Onde as pessoas Sim, podem sim, encontrar? Fala para a gente, dá esse serviço, então. tá, fazer a propaganda aqui, né? Claro. Esse livro, Agricultura Familiar e Políticas Públicas no Estado de São Paulo, é uma obra
literalmente de peso, né? São mais de 500 páginas, 35 pesquisadores, 35 autores, né? Todos extremamente engajados em pesquisar a agricultura familiar no estado de São Paulo. Ele pode ser adquirido na forma de e-book pela universidade, pela editora da UFSCar. É só entrar na editora da UFSCar e colocar o nome do livro, Políticas Políticas Públicas e Agricultura Familiar no Estado de São Paulo, perdão, e é possível essa aquisição através da editora. Então, a aquisição, Regina, só para a gente complementar aqui, é só pelo e-book, o livro físico ainda não. O livro físico tem alguns exemplares, né? Foram editados, foram impressos alguns exemplares, e a gente está cogitando colocar ele também em algumas livrarias, disponibilizar também. No momento, a compra mais fácil é através, é o e-book, mas o livro físico também vai ser possível em breve. É só entrar em contato com a gente, se você quiser deixar aí algum contato, ou com a própria editora da UFSCar, e solicitar o envio do livro impresso também. Tá certo, Regina, muito obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente Tá, neste obrigada feriado, nós viu? pelo convite Obrigada, e até uma próxima oportunidade, com talvez. certeza. Até uma Tchau, próxima. tchau.